Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vá a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que conste aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comeram o restante que escapou, o que vos ficou da seraiva. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca virão teus pais, nem os pais dos teus pais, desde os dias em que se acharam na terra até o dia de hoje. E viram-se, saiu depressa da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois haveremos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então lhe disse que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Vede que estáis mais intencionados. Não serás assim. Agora ide-vos, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comem todas as ervas da terra, tudo que deixou a seraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, e todo dia e toda noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, e nem depois haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram todas as ervas da terra e todos os frutos das árvores que sobraram da seraiva. Não ficaram um verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoes o meu pecado, somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tirei de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento do oriental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés:
Estende a tua mão ao céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés, estendendo a sua mão para o céu, e houve trevas expressas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servir ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios em holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também aos vossos gados, que há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos a tornar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguei-vos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse Faraó: Retire-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. 11. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, pois depois vos deixe ir daqui. Quando vos deixei ir totalmente, com toda pressa vos expulsarás daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos egípcios. Também o homem Moisés irá muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está à destra do mó, e de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde que o homem até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai, tu e todo o povo que te segue. Então depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó, não vos ouvirás, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel e a sua terra.